Sejam todos bem-vindos. Boa noite, salve Maria, meu amigo já chegou, guardião. Sejam bem-vindos. Já vou chamá-lo. Alô, Seja olá, bem-vindo. tudo bom? Olá, Sérgio, Obrigado. tudo bem? Salve Maria. Salve Maria, boa noite, tudo bom, Sheila? Boa noite, tudo bem? Que bom que você está aqui. Essa live foi Prazer. uma live muito esperada, né? É igual a Sociedade do Anel, ela começa com um capítulo chamado Uma Festa Muito Esperada. Essa é uma live muito esperada. Muito. Muito obrigada, meu querido, por você ter aceitado esse singelo convite, né? Que eu sou uma pessoa não muito conhecida e você de pronto sempre você aceitou, você se dedicou, a gente construiu o roteiro. Muito obrigada por ter aceitado, viu, Sérgio? Eu que agradeço o convite, eu também sou um desconhecido aqui, eu também estou aprendendo a fazer esse negócio aqui, conforme Deus permite, né? Pois é. Então, pessoal, hoje o nosso tema é eu consigo unir duas coisas que são de fato assim uma paixão na minha vida, né? O catolicismo e Tolkien. Então, a gente poder falar sobre isso hoje, para mim, é um motivo de muita alegria, de muita emoção. Eu estava realmente muito ansiosa por esse bate-papo, Sérgio. E eu queria que você se apresentasse para a gente. Quem é o Sérgio? Por que esse interesse, toda essa dedicação em relação às obras do Tolkien? Fala um pouquinho sobre o seu trabalho, o seu canal. Vamos A casa é até. sua. Tá bom. Antes de me apresentar, vamos começar como eu faço lá nos vídeos do Guardião Católico, né? Invocando a proteção da Santíssima Isso, Trindade, né? Pessoal, acabou de entrar aí o vamos. Júnior, né? Aniversário do Júnior, parabéns para ele, Júnior Nogueira. Eu vi o pessoal Parabéns, aqui, Júnior. quem mais? O Token Frases está aí, Elcio também, o Leonardo, o pessoal que já me acompanha há um tempinho. Então vamos lá, pessoal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspira nossas ações, Senhor, e acompanha-as com teu auxílio, para que todas as nossas tarefas tenham sempre em ti o seu início e o seu cumprimento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, para quem não me conhece, né, o pessoal aí do Educando com Alegria, que acompanha a Sheila, aqui é Sérgio Ramos. Eu faço parte de dois canais no YouTube e tem algum material aqui no Instagram, né, para complementar o que eu faço lá. O canal principal, o primeiro canal é o Tolkien Talk, que fala sobre a vida, a obra de Tolkien, tudo que tem a ver com Tolkien, os resenhas de livros, de filmes, tem ilustrações, tem receitas da Terra-média, né? Um beijo para Inês. É demais o canal de vocês, é demais. É muito Então, completo. Eu estava falando isso aqui com meu esposo. Eu fiquei impressionada com as receitas, gente, que os hobbits fazem. e tudo isso porque a gente tem uma equipe de voluntários, assim como eu e o César somos voluntários ao fazer o canal, veio agregando um monte de gente que permite que a gente faça esse tipo de conteúdo, né? Então tem tudo isso lá. É uma enciclopédia online sobre Tolkien no formato de vídeo, digamos assim, né? O canal vai fazer 5 anos agora em 2021 e estamos aí Que nessa maravilha. luta. Vocês E estão de parabéns. obrigado. E fora isso, esse ano, né, em junho, eu comecei esse novo projeto que também é sobre Tolkien, só que mais voltado para a igreja, que é o Guardião Católico, onde eu falo mais dessa parte do catolicismo na vida e na obra do Tolkien, porque eu senti falta Uhum. disso, né?
eu sempre via o pessoal Uhum. falando, sempre meio superficial. Então era assim, Tolkien era um católico fervoroso e colocou isso, o cristianismo, nas obras dele. Ele só falava assim de coisas muito genéricas, tipo, tem bravura, tem coragem, tem amizade, tudo, mas dificilmente você via alguém se aprofundando mais, né? Então eram trabalhos mais Uhum. esporádicos. E aí, com o Guardião Católico, eu tô tentando organizar meu tempo aí, que agora, se antes eu gravava 4 vídeos com Tolkien Talk, agora eu gravo 8, né? Eu dobrei a meta. Nossa, Então, Sérgio, então é são muita oito coisa, vídeos, né? é muita coisa. Então é para fazer um roteiro desse, não dois, Sim, três os dias, aí bastidores tomam tempo, né? Os bastidores tomam muito demais. tempo. Mas assim, tô levando o Guardião Católico como uma missão mesmo, né? Então é um canal que nunca vai ser monetizado, é um canal onde tem oração, é um canal onde tem a parte de caridade. Então todo vídeo eu coloco lá alguém eu seleciono todo mês, né? Alguém para ser ajudado e tudo. Então vai ser uma Sim, eu missão vejo. mesmo. Eu vou fazer diferente do Tolkien Talk, né? Que a gente monetiza o Uhum. canal, não é nem para ter lucro, é para poder comprar equipamento, câmera, microfone, esse tipo de coisa. E o Guardião Católico não vai ter nem isso, entendeu? Então vai ser eu que vou arcar com prejuízo, entre aspas, né? Já que faz parte dessa missão. E eu espero que Deus me dê Sim. forças aí para eu continuar aí por muito tempo, né? O canal começou faz pouco tempo, está crescendo aos poucos. Eu acho que eu não vou nem colocar uma meta de tamanho, porque lá no Tolkien Talk eu tinha uma meta de 10 mil, né? Ele já está com 80 mil inscritos, né? Então eu Olha espero só. que, então eu espero que Não, e pelo menos você em pouco tempo já está com mais de 2.000 inscritos. Você começou em junho? Já está com mais de é 2.000, verdade. não é? É. E assim, se o Tolkien Talk já é restrito, porque só fala de Tolkien, né? Embora a gente fale assim, C.S. Lewis e tal, mas é um público restrito. Então o Guardião Católico é mais Uhum. restrito ainda, né? Mas se Deus quiser, o que importa é a qualidade, né? Se eu conseguir ajudar a salvar uma alma, eu já fico feliz. Então, Nossa, eu vamos lá. fiquei assim muito, muito feliz e impressionada com o seu trabalho no Guardião Católico, Obrigado. porque eu sempre, assim, eu assisti alguns vídeos do Padre Paulo Ricardo e ele sempre falou Uhum, muito em relação às obras do Tolkien. Inclusive, ele fala em uma das palestras que eu vi, ele diz assim: eu não estou, o Tolkien ele não era um santo, mas uhum, se um livro pudesse ser canonizado, eu canonizaria O Senhor dos Anéis. Então, exatamente. assim, isso vindo de um padre que eu aprecio muito o trabalho dele, é admirável o trabalho do padre Paulo Ricardo, um padre muito sério, né? Um sacerdote muito Uhum. sério. Eu fiquei realmente impressionada, porque. E realmente, quando a gente lê, né? A gente consegue perceber as semelhanças, né? Infelizmente, o Padre Paulo ele é muito ocupado, muito mesmo, né? Então, para ele falar de Tolkien é meio É difícil. Ele verdade. até fez 2 cursos, mas para ele fazer cada curso desse foram meses de preparação e tudo. E todo mundo quer saber mais, né? Uhum, Sobre isso e tal, e infelizmente ele não consegue. Então, quem com sou eu para certeza. tentar substituir, para suprir essa lacuna? Mas pelo menos alguma coisinha eu vou tentar fazer. Já recebi até alguns comentários legais nesse sentido, o pessoal falando, eu fiz o curso do Padre Paulo, eu queria saber mais e tudo, então eu não sou um teólogo, não sou nada, o Padre Paulo é aquela sumidade toda, mas assim, de Tolkien eu entendo um pouco e cada vídeo para mim, cada vídeo que eu faço no Guardião é um desafio, porque eu tenho que pesquisar a Uhum. história da igreja, a tradição, o A catecismo, doutrina, tudo, exatamente. tudo, Então, né? Tolkien eu até me garanto um pouco, agora da igreja realmente é um desafio. Por isso que lá no primeiro vídeo eu até falei, né? Se eu errar alguma coisa, perdão, vou tentar corrigir depois e tudo. Mas é isso aí, aprendendo Eu junto, lembro. né? Porque se a gente for esperar ficar pronto para fazer as coisas, a gente nunca vai fazer, né? Nunca vai fazer nada na vida. Não Então, faz mesmo, Sérgio, é é. verdade. Eu admiro sua coragem e que você tenha firmeza e constância. Nós estamos aqui para te apoiar nisso. Amém. Obrigado. E como que Então é isso. E começou esse aí, seu interesse por Tolkien, Sérgio? pois é, começou com o primeiro filme, né? A Sociedade do Anel, em 2000, acho que foi final de 2001, início de 2002. Eu não conhecia Uhum, nada de Tolkien, nunca tinha lido. Só tinha um amigo meu que já tinha me falado e ele leu porque ele sabia que saiu o filme. Então ele leu já para quando assistiu o filme já sabia da história. aham, E eu sim. gostei do filme e quando eu saí do cinema já fui comprar o Hobbit, aí já li na mesma semana o Hobbit, terminei o Hobbit, já fui para os Seus Anéis. E aí antes de sair o segundo filme eu já tinha lido o Hobbit, o Senhor dos Anéis e o Silmarillion, né? Então, quer dizer, me pegou de jeito mesmo. E aí todo ano eu tinha Que um legal. todo ano eu pegava para reler essas obras todinhas, né? Então, quer dizer, Uhum.
nenhum outro autor tinha feito isso, de ficar relendo os livros, né? Eu sempre comprava livros para ler Uhum. livros inéditos. No caso de Tolkien, não. Tinha essa curiosidade de ficar lendo e relendo. E aí foi que eu vi que me pegou de jeito mesmo. Agora, essa parte do cristianismo, embora eu já tenha nascido em berço católico, foi uma coisa que foi bem depois Uhum. que surgiu, né? Esse interesse por esse Uhum. lado aí. Porque às vezes a gente faz até muitas leituras superficiais, né? E Sim. não consegue perceber. Mas aí, com o tempo, isso aí foi aflorando mais, até o ponto de chegar no Guardião Católico. O Tolkien, ele era um católico fervoroso. Sem E dúvidas, por isso que... Pode é, falar. ele, embora ele tenha nascido na Inglaterra, naquele tempo era bem complicado ser católico lá, né? A família dele tinha origens protestantes, eram metodistas, batistas e Uhum. anglicanos. Só que ninguém sabe por que, que a mãe dele se converteu ao catolicismo, né? A gente tem até um vídeo meu lá do Guardião que eu especulo que ela já fazia parte da High Church anglicana, que é Uhum. uma vertente da igreja anglicana que é mais parecida com a católica, nos ritos, na tradição, e aí isso facilitou para ela ir para a católica. E suspeito que seja alguma coisa assim, além da própria busca pela verdade, né? Que ela deve ter Uhum. estudado, pesquisado mais e querer e se aprofundado mais nisso. E também teve um movimento forte, algumas décadas antes, dos próprios anglicanos que se converteram ao catolicismo. E o mais eminente deles foi o cardeal Newman, né? O John Henry Newman, que hoje é santo da Igreja Católica. Então, esse movimento deles levou muitas pessoas para a Igreja Católica também. E o Tolkien, na época, era criança, e ele tinha 8 anos quando a mãe dele se converteu, e por tabela ele se converteu também, né? Ele e o irmão. Sim. E a mãe dele, infelizmente, jovem, com 30 anos mais ou menos, 30 e poucos, ela Faleceu, né? faleceu em decorrência de diabetes, e ele até considerou ela uma mártir por causa disso, porque como ela recebia uma certa ajuda da família, quando ela se converteu ao catolicismo, a ajuda foi cortada, né? Então ela piorou muito Uhum. da doença depois disso. E aí ele dizia, não, como ela enfrentou tudo e todos, apesar da doença, apesar da falta de apoio e tudo, e por causa da firmeza da fé dela, minha mãe foi uma verdadeira Marte. Então ele sempre Uhum. teve essa imagem dela, e isso ajudou até para consolidar a fé dele, né, a fé católica dele. Além do fato dela ter deixado o padre Francis Morgan como tutor dele e do irmão Hillary, né? E o padre Francis Sim. Morgan, ele conheceu São John Henry Newman em vida, então, quer dizer, importantíssimo, né? Ele conviveu com a pessoa que conheceu um Uhum. santo, né? O santo da Igreja Católica. E foi criado pela mãe, depois pelo padre. Então, ele mesmo diz numa carta, que a gente vai ver depois, eu estou com o computador aqui cheio de citações aqui, caso a gente precise. É, e Ah, ele ótimo. e ele falou que o pouco que ele sabia, o pouco que o Tolkien, o pouco que ele sabia, ele aprendeu devido à fé que lhe foi ensinado, né? Então, é um sentimento de gratidão que ele tinha por ter sido criado na fé católica, né? E, Sim. inclusive, uma coisa que eu acho muito legal do Tolkien é porque ele era um acadêmico respeitado da Universidade de Oxford, né? E a gente sabe que o ambiente universitário, embora tenha sido criado pela igreja, né? As universidades, é um ambiente mais Uhum. cientificista, assim, que às vezes quer deixar a fé de lado em nome da razão, como se uma coisa não pudesse estar atrelada à outra. Caminhar junto, né? Exato, mas o Tolkien, ele falava de Deus nos trabalhos acadêmicos dele, né? Eu acho que isso que é legal. E contra tudo e contra todos, porque Oxford já naquele tempo era considerada progressista, né? Mais para a Uhum. razão e tudo, e o Tolkien era considerado uma peça de museu já naquele tempo. Mas ele não estava nem aí, ele falava mesmo, entendeu? É, não escondia a fé de ninguém, e esse é o Tolkien. E vivia de acordo com aquela fé, né? Não era. A gente vê Sim. o católico de IBGE, né? Que só bate na porta com a sua religião. Eu sou católico, mas não vai à missa, não se confessa, não comunga, não faz nada daquilo que deve ser feito, né? O Tolkien não, ele fazia questão de se confessar quase todo dia, sempre que ele ia comungar, ele fazia questão de se confessar antes, e quando ele não conseguia se confessar, ele se martirizava internamente, né? Então, Uhum. sempre se levava os filhos praticamente todos os dias para a missa. Então, era um católico exemplar, Tolkien. Até teve um conflitozinho quando na juventude, porque a esposa, então namoradinha, né, a Edith,
ela era anglicana e ele fez ela se converter ao catolicismo para poder casar, e ela não quis muito no início, mas depois acabou aceitando, né? Então, o Tolkien era altamente católico. Sim. E eu lembro de um dos seus vídeos você mencionar assim que no início, quando ele começou a escrever O Senhor dos Anéis, assim, ele na verdade ele não tinha consciência de que Uhum. seria uma obra religiosa e uma obra verdadeiramente católica, mas ao longo no desenrolar da própria história, do enredo e tudo, ele diz sim, é uma obra religiosa, é uma obra católica. É uma obra católica, Sérgio? Eu considero, né? Porque, primeiro que o próprio autor falou, né? O autor conhecedor do catolicismo e praticante, né, do catolicismo, Uhum, ele afirmou nessa carta que você citou, que ele fala, O Senhor dos Anéis é uma obra fundamentalmente religiosa e católica. E aí ele fala inconscientemente no início e conscientemente na revisão. Agora, por que uhum, foi inconscientemente no início? Porque é uma coisa que ele não planejou. Ele, inclusive, no prefácio de O Senhor dos Anéis, ele fala que essa obra não é alegórica, ela não tem nenhum significado oculto, nada. sim, Ela foi escrita para entreter, e o objetivo dele foi esse. Só que o catolicismo, né, o cristianismo era tão entranhado nele no dia a dia, que não tinha outra forma dele escrever que não fosse colocando isso na obra. Então, uhum, era como ele falou, né, foi o pouco que eu aprendi na vida foi nisso, foi com essa fé que me foi revelada. Então, não tinha como ele não colocar isso na obra. Então, ele colocou. E aí, eu tô vendo a carta aqui. Assim, ele fala o seguinte, né? Que eu acho que a gente já vai até avançar um pouco aqui no roteiro, porque tem a ver. É que ele era contra uhum. alegorias, né? Como eu falei, no prefácio, Isso, ele não queria colocar uma alegoria, ou seja, se C.S. Lewis escreveu as Crônicas de Nárnia de forma alegórica, então quem lê ali vai saber que Aslan é Jesus, né? Então, se você não entendeu que Aslan é Jesus, você não entendeu nada da história. Já o Tolkien, sim, ele era contra isso, porque, ou seja, ele queria que o leitor interpretasse da forma que ele achasse melhor. Então, era uma liberdade para o leitor que ele dava. E até por isso que muitas pessoas, mesmo não católicos ou não cristãos ou ateus, gostam da obra, porque ela é uma obra empolgante, né? Tem aqueles valores, e a pessoa não precisa ser católico para admirá-la. Só que, uhum, na mesma carta, ele falou que ele fez questão de não colocar explicitamente cultos, sacerdotes, templos, esse tipo de coisa, justamente para evitar esse tipo de alegoria. Só que ele falou, eu não coloquei isso, porém, essa parte religiosa ela está absorvida na história e no simbolismo. Então, quer dizer, o sim, simbolismo que faz parte ali do Senhor dos Anéis, né, os símbolos, os significados, são cristãos e são católicos. Justamente porque, como ele falou, foi isso que ele aprendeu na vida. Então era isso que ele tinha que colocar lá, não tinha como ser diferente. Então você tem que estudar a história, você vê a estrutura da história, né, o que, que os personagens fazem, símbolos de situações, de frases e tudo, para você poder extrair o catolicismo dali. Não é uma coisa assim que a gente de imediato, de né? imediato, exato. É como até a gente vai falar do Peter Crift, ele fala que um peixe, quando está nadando no oceano, no seu habitat natural, ele não percebe, não se dá conta da água, né? É a mesma coisa no Senhor dos Anéis. Então você vai ler, Deus está ali, o catolicismo, mas você não vai se dar conta de início. Você vai ter que ver com um olhar mais clínico, né? E isso torna o seu trabalho ainda mais complicado, né? Demais, Sérgio, porque você avaliar isso e analisar, porque o Tolkien ele refutava mesmo essas alegorias, inclusive quando eles conversavam, né? Porque ele e o C.S. Lewis eram muito amigos, e quando eles conversavam, né? Ele justamente falava, né, pro amigo dele, pro Lewis, dizendo que ele não admitia alegorias, porque Uhum, ele queria que justamente o leitor ele tivesse essa liberdade, né? De perceber, às vezes, várias nuances por exemplo, de Jesus em várias pessoas na uhum, trilogia, né? Que a gente consegue perceber em vários, né? No Gandalf, no Frodo e no Aragorn, por exemplo, uhum. né? Inclusive, ele teve um importante papel na conversão do Lewis ao cristianismo, né? Porque o Lewis, Uhum, ele foi criado no lar anglicano, porque ele era de Belfast, né? No coração da Irlanda. E só que ele, quando começou a estudar e tudo, ele foi se afastando do cristianismo.
chegou ao ponto de ser ateu, materialista e tudo, ou seja, totalmente o oposto do que o cristianismo prega. E aí Uhum. ele continuou estudando e ele chegou ao ponto de se considerar teísta, ou seja, ele acreditava que havia um Deus, mas não necessariamente o Deus cristão. E aí quando ele Uhum. conheceu Tolkien, aí nas conversas deles e tal, aí o Tolkien conseguiu convencê-lo, né? Porque o Tolkien falou, quando vocês, Luiz, você, Jack, né, que ele chamava de Jack, você vê, por exemplo, na mitologia nórdica, um deus como Balder, que ele morria e retornava, você acha maravilhoso, né? Você consegue apreciar essa história. Mas quando é o Deus verdadeiro, que é o cristão, Jesus, você não consegue aceitar isso. Então você está fazendo uma exigência que não é necessária. Uhum. E aí ele explicou para o Luiz que o cristianismo é um mito, mas é o único mito verdadeiro, que é o único mito que realmente aconteceu na realidade. Então foi uma longa conversa, né? Só apenas um pequeno resumo. Dessa conversa, Tolkien chegou a escrever um poema chamado Mitopeia, que foi publicado agora no Árvore e Folha, né? Acho que é pela primeira Uhum. vez aqui no Brasil, tradução. E o C.S. Lewis ficou com aquilo na cabeça, eles passaram a tarde conversando, à noite, até de madrugada. E C.S. Lewis, umas 2 semanas depois, ele escreveu uma carta para um amigo dele, salvo engano, George Sayer, e falou: olha, realmente eu me converti ao cristianismo, eu acho que esse é o Deus verdadeiro e tudo. E Tolkien o via como um grande homem, não só pelas qualidades normais que ele tinha, mas também pelo amor que ele tinha a Jesus Cristo. Ou seja, ele admirava isso no Lewis. A única frustração é porque o Lewis não chegou a ser católico. E eu acho que ele nunca conseguiria, porque o próprio Lewis, ele falou para um amigo dele, George Say, que é amigo e biógrafo, como se fosse oficial do Lewis. O George Sayer Uhum. colocou na biografia que o Luiz chegou a assumir para ele que tinha um preconceito com a Igreja Católica, porque ele vinha de Belfast, que era altamente. Na Irlanda, a gente sabe, né? Aquelas brigas entre protestantes e católicos eram Uhum. ferrenhas. Então, era Acirradas. demais. Então, seria muito difícil que o Luiz viesse para o catolicismo. Mas algumas visões que ele tinha eram muito próximas do catolicismo. Por exemplo, com relação aos sacramentos, a visão do purgatório também, que os protestantes, eu acho que a maioria não acredita, mas o Luiz acreditava em purgatório e tudo. Tem até um livro do Joseph Pearce, que é um dos maiores estudiosos de Tolkien do mundo nessa parte religiosa. O nome do livro é C.S. Lewis e a Igreja Católica. Então é um livro todinho só para falar sobre isso, né? O Guilherme Freire, que a gente conhece aqui também do Instagram, no canal dele no Uhum. YouTube, também tem um vídeo falando sobre isso. C.S. Lewis e a Igreja Católica. Que legal. E Sérgio, um dos vídeos que mais me chamou a atenção lá no Guardião Católico foi quando você falou sobre essa relação que existe da nossa função como batizados, assim, quando nós somos batizados, nós somos ungidos, né? Nós nos Uhum, tornamos cristãos, né? Por isso Jesus Cristo, né? E nós nos tornamos cristãos, ou seja, nós nos tornamos imitadores de Cristo, né? E como imitadores de Cristo, nós acabamos por também ter de exercer, temos como essa vocação, o exercício dos três ofícios de Jesus Cristo, né? Que é o uhum, sacerdócio, o ofício da profecia e da realeza, né? Dele ser rei, né? uhum, E eu achei interessante quando você fez essa análise em torno dos personagens. Eu queria que você falasse um pouquinho para a uhum. gente sobre esses três ofícios e os personagens de É, Tolkien. essa relação entre o tríplice ofício de Cristo, que ele vem desde o Antigo Testamento, né, e se confirmou com Jesus Cristo, e essa relação desse tríplice ofício com os personagens do Senhor dos Anéis é feita desde os anos 50 ou 60, então não é coisa de agora. E nos anos 60 teve um estudioso, um dos maiores estudiosos dos Inklings que já houve, que é o Clyde S. Kilby. Ele chegou a conhecer Tolkien pessoalmente, ele passou uma temporada em Oxford. Inclusive, ele se ofereceu para editar o Silmarillion, aquele trabalho que o Christopher Tolkien fez depois, 10 anos depois. Uhum, O Kilby ele se ofereceu para fazer isso, só que acabou não dando certo. Ele era americano, morava nos Estados Unidos, então complicou, né? Mas ele chegou a uhum, ter essa relação com Tolkien. E eles trocaram correspondências depois que o Kilby foi embora. E numa dessas correspondências, o Tolkien enviou para ele um artigo de um professor australiano
falando sobre a realeza, o sacerdócio e a profecia em O Senhor dos Anéis, que é o tríplice ofício de Cristo. E Tolkien enviou para ele esse artigo e disse que procedia, né, aquilo que o autor tinha dito. Então, quer dizer, então, o próprio Tolkien confirmou que realmente dá para ver o tríplice ofício nos personagens. Como você falou, Sheila, o tríplice ofício, nós também temos essa função, Sim, porque temos. Jesus Cristo é o perfeito, né, a perfeição que nós temos que imitar. Então, a gente tem que copiar Jesus Cristo. Então, nós temos que imitar o tríplice ofício. Ninguém quer que a gente seja crucificado, não tem nada disso. Mas a gente tem que ver o que é o tríplice ofício e imitá-lo. Então, é, Tolkien, ele não colocou um personagem para representar Jesus na obra. Não tem isso. Você não vai dizer Uhum, Frodo é Jesus, ou Gandalf ou Aragorn é Jesus. Mas a gente tem personagens que simbolicamente, né, o Tolkien falou sim, que o simbolismo, né, o cristianismo foi absorvido pelo simbolismo, então simbolicamente a gente tem personagens que representam o tríplice ofício. E os personagens que mais exibem isso são o Gandalf, o Aragorn e o Frodo, né? Eles exibem esse tríplice ofício, cada um prevalece um. Por exemplo, o Gandalf ele prevalece o papel de profeta, o Aragorn de rei, é óbvio, e o Frodo o papel de sacerdote. Mas eles também assumem as outras funções, os outros ofícios em maior ou menor grau de acordo com o andar da história. uhum, Então tem momentos sim, que o Gandalf, além de profeta, ele pode ser sacerdote ou pode exercer uma autoridade de rei, assim como o Aragorn e o Frodo. Por exemplo, o Frodo ele assume a posição de rei, o ofício de rei, em relação ao Sam e ao Gollum, porque o Sam está sempre subserviente a sim, ele. O Frodo sabia exercer a autoridade dele sobre o Sam e também sobre o Gollum depois. Então, é um ofício de rei ali, né? Mostrado no Frodo. Eu gaguejei aqui porque o César entrou, né? Então a minha responsabilidade aumentou, senão ele vai puxar a minha orelha aqui, de acordo com o que eu falar. Bom, então o que seria o papel do profeta, que é o assumido primordialmente por Gandalf? O Jesus, assim, ele veio para ensinar o caminho da salvação. Então o profeta tem essa função principal. Ele mostra como a gente se salva. Então quem que mostrou isso? Foi Jesus. Como é que ele mostrou? Com a Boa Nova. Ele veio, explicou, ensinou e a gente tem que seguir aquilo que ele ensinou. Da mesma forma, o Gandalf atuava lá na Terra-média. Não, claro, como era um mundo pré-cristão, era um mundo imaginário, teoricamente antes da vinda de Jesus, sim. mas ele ensinou o caminho de derrotar o inimigo, no caso, de salvar a Terra-média. Essa foi a grande função do Gandalf. Ele foi enviado para a Terra-média para mostrar para mostrar e costurar uma resistência contra o inimigo, contra Sauron. Então, atrelado ao Gandalf está a sua enorme sabedoria. Daí a palavra é mago, que em inglês é wizard, que vem de sabedoria, né? Então, por isso que o Gandalf Uhum, assume esse papel de profeta. Mas também assume os outros papéis, como eu falei. O Aragorn é o mais óbvio, que ele é o retorno do rei, né? Então, o sim. papel de rei, mas como assim rei? Então a gente vai ter que ser rei? Não. É você saber exercer a autoridade que lhe foi conferida, né? Então, por exemplo, um governante, ele tem que assumir aquele cargo não em benefício próprio, não pode praticar corrupção, esse tipo de coisa, ele tem que agir em nome do povo. E esse era o Aragorn. Ele sabia, ele era um mestre das tradições, abaixo dos sábios, mas ele era um mestre das tradições, ele conhecia as tradições da Terra-média, sabia de onde ele veio, sabia a deferência que ele tinha que ter para o Oeste, para os Valar e tudo. Então, ele se imbuía dessa autoridade para exercer da melhor forma possível o ofício de rei, né? Tanto E é que sem ele deixar ensinou subir a cabeça, né? Os exatamente. bens materiais, porque justamente quando a gente exerce função de rei, desculpa te interromper só um minutinho, Não pode Sérgio, interromper quando quiser. é justamente quando a gente vive e usufrui desses bens materiais, Uhum, mas o nosso tesouro de verdade, o nosso tesouro verdadeiro são os bens sobrenaturais, né? exatamente. Então, e a gente vê isso na figura do Aragorn mesmo, né? E hoje o pessoal está se preocupando muito com o mundo material e está esquecendo o sobrenatural, né? Essa pandemia, inclusive, está mostrando muito isso. O pessoal, lógico, você tem que se cuidar, você tem que se preservar quem você gosta, mas você também tem que saber que essas coisas acontecem. Então, se acontecer comigo, será que eu estou pronto para encontrar nosso Criador? Será que eu, né? Então, você tem que se preocupar com o lado sobrenatural.
tem que se preocupar com o Sim, material, mas o exatamente. sobrenatural é até mais importante, né? Pelo menos para quem tem fé, né? Então, eu até estava falando essa semana com meus pais que duas coisas que eu queria que ficasse de lição dessa pandemia é isso, que as pessoas se voltassem mais a Deus para procurar a salvação, e a outra coisa é que é impossível, que seria depender menos da economia, porque a economia cai e parece que tudo começa a sair do trilho, né? Infelizmente, o mundo foi É. caminhando para isso. Mas aí isso é outro assunto. Então, o Aragorn, né, ele exercia essa autoridade dele, ele tinha consciência do poder que ele tinha como alto rei dos homens, que foi o que ele se tornou, né? Uhum, Do Reino do uhum. Norte, Reino do Sul. E como é que a gente pode imitar isso? Bom, cada um tem a sua autoridade no seu âmbito ali. Por exemplo, eu quando tiver filho, eu vou ter minha autoridade sobre meus filhos. Então, eu vou ter que exercer da melhor forma possível aquela autoridade. Se você é chefe no seu trabalho, você vai ter que exercer a sua autoridade da melhor forma possível, sendo um líder, né? Não sendo apenas um chefe. Você tem que saber liderar a sua equipe e tudo. Então, cada um de nós é chamado também para atuar como rei no seu âmbito ali, por menor que ele seja, né? E por último, nós temos o Frodo, que assumiu uma das posições mais importantes, que é o do sacerdócio, né? O Frodo representa o sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote é aquele que pega o sofrimento para si, né? Para salvar os outros. Que Então, se doa inteiramente ao outro, né? e quem foi que mais se doou foi Jesus Cristo, né? Que veio, se entregou para salvar todos nós dos nossos pecados, os pecados passados, presentes e futuros, que as pessoas às vezes não têm consciência disso. Então, os nossos pecados ele já absolveu, né? Quando ele morreu, embora tenha sido para nós foi no passado, mas ele absorveu também os pecados futuros. E assim Frodo também fez. O Frodo num gesto de amor maior, porque o Frodo não queria assumir a missão. Ele se viu naquela posição e reconheceu que só tinha ele para fazer isso. Então ele assumiu aquele sofrimento, ele não queria nem que estivesse acontecendo no tempo deles, mas ele É assumiu aquele verdade. sofrimento, né, para poder destruir aquele mal que estava ameaçando o fim da Terra-média. Então por isso que o Frodo é visto como sacerdote. Mas como eu falei, ele tinha a posição, o ofício de rei, por exemplo, em relação ao Sam, em relação ao Gollum. Uhum. A gente pode dizer que ele poderia ser um profeta também, porque ele conhecia as tradições também, então ele sabia até conversar com os elfos, na língua dos elfos e tudo. Até quando ele encontra o Gildor no começo, ele fala em Quenya uma frase, e o Gildor diz, olha, pessoal, cuidado aqui que nós temos um conhecedor aqui da nossa língua e tal. Então, Frodo também tem alguma coisa de profeta. A Cristina acabou de entrar, tolkienista, ó. Beleza. Oi, Cris. Sérgio, é muito interessante essa questão do tríplice ofício e que nós também temos que encarar como uma missão nossa, né? Uhum, A gente, quando nós somos batizados, nós recebemos esse chamado, né? E como você bem disse, né, que nosso Senhor Jesus Cristo nos salvou a todos, a salvação ela é gratuita, mas é uhum, preciso que a gente colabore para que ela opere, né? A exatamente. gente precisa realmente colaborar. Por isso que, assim, me chama muito a atenção a trilogia, porque é uma luta constante que a gente tem que ter em relação ao pecado, né? Porque o Uhum, anel, um anel, ele é a representação, né, da, da- do pecado, né? E a gente nota, assim, todo o desenrolar, como vai ficando, à medida que ele vai chegando ao final da demanda, o tanto que aquilo vai pesando vai para ficando mais ele, pesado, é. né? Vai ficando mais pesado e ele vai também sucumbindo, ou seja, a gente não pode realmente subestimar o poder Uhum, do um anel, né? E às é. vezes a gente subestima realmente, né, o poder que o pecado tem sobre nós, assim. Uhum. E isso é muito E interessante porque, pode falar. é por isso que a gente não tem que confiar só na nossa habilidade de sair do pecado, né? Ou de desviar, né? Tem que estar sempre confiando na graça divina, né? Com certeza. E me chama a atenção também que eu lembro daquela parte que a gente combinou de falar aqui, que foi justamente sobre o momento em que o Boromir Uhum, ele começa a conversar com o Frodo
e ele começa a incitar o Frodo a deixa eu ver o anel, deixa eu ver um anel, e o Frodo começa a ficar um pouco ressabiado, Uhum. né? Eu, inclusive, até separei aqui, e o Boromir até chega a falar que eu vou ler só um pedacinho, porque ele Legal. acredita que se ele usasse um anel, ele conseguiria derrotar o inimigo. Ou seja, se a gente usa o poder do inimigo, a gente derrota o inimigo? Não, não é essa arma, Não. Uhum. né? E ele fala assim, é tolice, um pouquinho antes, ele fala, mas muitas vezes me pergunto se são sábios e não meramente tímidos, ou seja, ele põe em dúvida o conselho, a Uhum. decisão do conselho. E ele diz também assim, é tolice não usá-lo, não usar o poder do inimigo contra ele. O anel me daria o poder do comando. É. É o engraçado, quando eu fiz esse vídeo, o Boromir até eu comecei a admirá-lo mais, porque a gente se identifica, porque assim, o Aragorn, Sim, ele é tipo assim uma pessoa quase que um perfeita. suprassumo, Então, né? é, A então gente tá tão longe da tá longe, gente. tá longe. Agora o Boromir ele era nobre, ele tinha boas intenções, só que ele caiu, infelizmente, assim como todos nós caímos, estamos sujeitos a cair. Né? Qual foi o pecado dele? Como você falou, ele foi querer usar a arma do inimigo contra o próprio inimigo. Embora o Boromir ele não fosse um dos sábios, então ele não ia saber usar o anel. Ele só ia decair, ele ia cair e não ia conseguir usar. E ele disse, interessante, que nessa parte ele também disse que os homens não se corrompem. Exato, então ele tinha só uma visão de capitão de Gondor, né? Ele achava que por ele ser um grande Sim, guerreiro, ele ia conseguir. Mas nem o Isildur conseguiu dominar o anel, né? O Isildur ele exatamente. colocou o anel no dedo, queimou a mão dele, ele nunca mais colocou o anel. E quando ele colocou de novo, 2 anos depois, foi quando ele morreu, porque ele não conseguiu nem usar o anel para controlar os orcs que o mataram. Então, nem o Isildur, que era aquele Númenoriano raiz, conseguiu dominar o poder do anel. Imagine o Boromir, mas ele não tinha essa consciência. Então ele tinha uma certa ignorância, como a Cris falou, ele era arrogante, né? Então Sim. ele desafiou a A própria decisão, soberba subiu, né? Assim, subiu. na verdade, ele achava que ele conseguiria derrotar sem precisar dos mecanismos que os próprios sábios tinham chegado aquela decisão final, né? E Então, ele nunca eu tenho aceitou a isso, né? força, né? Ele é como Exato. se ele dissesse assim: eu tenho a força e eu vou conseguir. E não é assim, Uhum. né? Nunca. Então ele caiu ali, assim como todos nós podemos cair, né? E o mais legal é que na hora que o Frodo sai correndo, e ele, olha só, se o pecado, se o anel é o pecado, né? Então ele até fez o Frodo pecar, porque ele fez o Frodo colocar o anel no dedo. Então olha o perigo aí de quem peca, né? Quem Sim, está sujeito a fazer outros pecados. Então, quando ele cai, o Frodo foge, e ele cai no chão, ele já cai assim arrependido. E aí ele começa a chorar e diz: o que foi que eu fiz, né? O que eu causei? E aí, exatamente. e aí a gente já tem assim, fazendo um paralelo, eu não sei se Tolkien quis, né? Foi na parte que ele colocou querendo ou se foi sem querer, mas se a gente for ver o sacramento da confissão, né? A gente tem o primeiro elemento, que é a contrição, né? Que é o arrependimento. Ele chega a Isso. chorar, ele chora. Não, não é o requisito da contrição você chorar, mas sim um arrependimento verdadeiro, né? Naquele momento, o Uhum. choro representou um arrependimento verdadeiro. Então, esse é o primeiro elemento. E aí, quando ele decide, então, lutar ali para salvar pelo menos o Merry e o Pippin, a gente já tem até o segundo elemento, que é a satisfação, né? Que é uma penitência. O que ele fez foi para compensar o ato que ele tinha praticado contra o Frodo, né? Foi uma reparação. Então ele tenta, não, vou pelo menos salvar esses dois aqui, porque estão aqui no meu âmbito aqui, o Frodo já foi, mas pelo menos esses dois eu posso salvar. Então foi uma tentativa ali de reparação. No nosso Foi. caso aqui, quando a gente vai se confessar e tudo, o padre ele não vai mandar a gente lutar com nenhum orc, mas ele vai mandar ou a gente rezar ou praticar um ato de, Eu de não dou nem conta, misericórdia, Deus né? me livre. É. Então ele vai alguma coisa ele vai mandar a gente fazer para reparar esse pecado. Se for um pecado, por exemplo, um furto, um roubo, alguma coisa, certamente o padre vai mandar devolva, né? Devolva o que você pegou, então Sim. repare o dano, esse tipo de coisa. Então foi o que o Boromir tentou fazer ali, né? Então, quando ele é trespassado de flechas pelos orcs e o Aragorn o encontra à beira da morte, a gente vê até uma questão que parece a confissão do moribundo já, né? Que quando o padre encontra o que tá para morrer e tudo, e ali ele faz a confissão dele pro Aragorn. Ele diz: olha,
ele fala só pro Aragorn, inclusive, os outros estão longe, né? E o Sim. Aragorn, ele Uhum. é como se fosse um padre ali naquele momento. E aí ele diz, olha, eu tentei pegar o anel do Frodo e aconteceu isso aí. E aí o Aragorn, né, como se fosse um padre, lógico que não é um padre, né? O Tolkien mesmo disse que não tem essa alegoria, não tem nada de sacerdote, nada, mas como se fosse um padre. E o Aragorn, quando o Boromir diz eu falhei, o Aragorn diz, não, você venceu, né? Porque ele fez o que ele podia, né? Infelizmente ele caiu, como todos nós poderíamos ter caído também. Então aí tem Sim. os 4 elementos da confissão, que é a contrição, o arrependimento, a confissão, que foi falar o pecado, ele falou o pecado dele para o Aragorn, a satisfação, que é a penitência ou reparação, ou seja, ele lutou para salvar Merry e Pippin, não conseguiu, infelizmente, mas ele fez o que podia, né? Eles foram capturados. Uhum. E a absolvição, que logo antes de falecer, o Aragorn acabou absolvendo ele, né? Então, eu acho linda essa Foi. passagem. E depois desse vídeo eu fiquei mais fã do Boromir. Acho que todo personagem que eu falo, tanto no Tolkien Talk quanto no Guardião Católico, eu fico fã porque a gente se aprofunda, né? E fica É, sabendo mais. eu tinha uma visão do Boromir assim meio, assim, sabe? Mas depois que eu vi o seu vídeo, eu meio gente, e não é o que acontece com a gente todos os dias, né? Que Uhum, a gente cai e levanta, exatamente. vai, a gente sente a culpa e é uma feliz culpa, porque graças a Deus a gente sente essa culpa, né? Uhum, Então eu costumo dizer que é uma feliz culpa que nos leva à confissão, né? E exato. quando nos confessamos, o que não é a função do sacerdote, que é justamente falar ânimo e coragem, minha filha, Uhum. que Deus te perdoa enfim. Eu só quero dar boa noite ao meu fundador aqui, sua bênção, Fabrício, e a Opa. gente continua. Alguém até falou aqui que foi o Aragorn atuando como sacerdote, no ofício de sacerdote. Agora eu perdi o comentário. Ah, tá aqui, o acho que é Azevedo, né? Olha aí o Aragorn assumindo a figura de sacerdotal, né? Sim, exatamente. E agora, gente, o que que você acha da gente falar um pouquinho sobre a devoção a Maria que Tolkien tinha? Porque Maria, eu caminho com Uhum. Maria todos os dias. Ela é É a minha nossa santa de mãe, devoção, Nossa Senhora de acolhedora, Fátima. maravilhosa. É, Uhum. É. que legal. Bom, É o título, né? ele falou, o Tolkien falou na carta 142, né? Que Nossa Senhora, sobre ela, ele fundamentou a própria pequena percepção da beleza, tanto em majestade como em simplicidade, né? Então, quer dizer, Nossa Senhora era para ele um modelo de beleza e majestade. Então, tudo aquilo que ele colocou de belo nas histórias dele, ele fundamentou em Nossa Senhora. E ele era uma pessoa que carregava o rosário, né, para onde ia, o terço. Na época da guerra também ele tinha um terço que ele colocava do lado da cama dele e tudo. Então, ele era um devoto de Nossa Senhora. Ele fala até que a forma da Assunção de Maria, ela mostra como deve ter sido a morte antes da queda de Adão e Eva, né? Uhum. Ele faz esse paralelo nas cartas. E tem uma outra carta que ele fala assim, que é, a Nossa Senhora foi o modo de Deus de refinar em muito as nossas grosseiras naturezas e emoções masculinas, e também de aquecer e colorir nossa dura e amarga religião. Então, quer dizer, a docilidade de Nossa Senhora, né? Não dá nem para falar porque é uma coisa tão superior a nós, né? Mas e Tolkien reconhecia isso, né? Via isso nela. Ele fala que é importante entender o papel dela para entender como é que foi a encarnação de Cristo, que sem entender isso você nunca vai entender como é que Cristo veio parar Sim. aqui, né? Jesus. Então, Sem o sim dela, nada disso seria exato. possível. E também, como eu falei até no vídeo sobre esse assunto lá no Guardião, ele traduziu para o élfico, né? Que ele Tolkien era um apreciador de línguas, inventava línguas, e no Alto Élfico ele chegou a traduzir a Ave Maria, né, sob a vossa proteção, e um pedaço da ladainha lauretana, ou seja, todas as orações à Nossa Senhora. Né? Ele chegou a traduzir para a língua que ele inventou, que era o Quenya. Muito legal. Alguém comentou aqui, Sérgio, em relação a Elwin. Eu achei tão interessante isso, Leonardo, né? Que Uhum. você acredita que minha filha, que viu o trecho assim no Retorno do Rei, ela disse: Mamãe, mas ela me lembra tanta Joana d'Arc. Eu achei
tão engraçada essa coincidência ele falar essa Uhum, referência aqui, porque não havia me ocorrido assim, né? uhum. Mas eu não sei se, às vezes, um vídeo futuro, né? Posso colocar esse tema. A Cris até deve saber mais do que eu aí, que ela já fez até um vídeo sobre a El e tal. A Cris vai falar alguma coisa nos comentários. Eu acho que assim, todas essas grandes personagens femininas do Tolkien, ela deve ter essas outras influências, né, de Joana d'Arc e tudo, mas sempre está Nossa Senhora ali, embora não seja uma correspondência exata, porque Nossa Senhora não era uma pessoa caída, né, ela não pecou. Então, mas essas Uhum, outras personagens do Tolkien não. Tanto é que a comparação maior que se faz é com Galadriel. E ele até no, acho que é numa uhum, carta, ele fala que não é uma correspondência exata porque Galadriel ela se maculou quando ela participou da rebelião dos Noldor lá atrás no Silmarillion, né? Ela se revoltou, ela não participou do fratricídio dos elfos, mas ela partiu de Valinor querendo novas terras na Terra-média e tudo aquele negócio. Então ela meio que participou da rebelião, então por isso ela não era imaculada. entendi, Mas entendi. essas grandes personagens, né, Galadriel, Yavanna, Melian, todas elas Yavanna é preferida. devem, devem alguma coisa a Nossa Senhora, né? Isso aí vai ser tudo, Sim, eu quero aprofundar depois nos vídeos lá do Guardião. é muito assunto, né, Sérgio? Eu espero É muito eu assunto. espero que eu consiga ter essa produtividade e falar o máximo possível, né? Que Deus abençoe que você tenha, sim. Vamos Amém. falar um pouquinho do. Tem um vídeo seu do Guardião Católico que você menciona, é um trecho de uma palestra do Peter Crift, Uhum, falando justamente, ele mostra que o personagem mais importante da obra é alguém que nunca é nomeado. uhum. Deus não é nomeado na obra, é aquela pessoa que sempre está presente, que nunca está ausente, nunca é nomeado. Seria Deus o personagem principal dessa Olha, trilogia? eu vou citar uma outra carta dele aqui, que é a carta 183, que ele fala o seguinte: em O Senhor dos Anéis, o conflito não é basicamente sobre liberdade, embora ela esteja naturalmente envolvida. É sobre Deus e seu direito único à honra divina. Os Eldar e os Númenóreanos acreditavam no único, o Deus verdadeiro, e o consideravam a devoção a qualquer outra pessoa uma abominação. Então ele fala que o conflito é sobre Deus e o seu direito único à honra divina. Então é Deus, né? O Peter Crift até fala nessa palestra que Deus está presente ali, aquela história do peixe dentro do oceano, né? Você não percebe, mas ele está lá. Porque se a gente for ver, inclusive, vou ler só mais um trechinho antes de eu explicar. Na carta 131, que é uma das mais importantes, o Tolkien fala: seja como for, todo esse material, e ele estava se referindo aí ao Silmarillion e o Senhor dos Anéis, diz respeito Uhum. principalmente à queda, à mortalidade e à máquina, inevitavelmente com a queda. E esse motivo ocorre em diversos modos. Então, até esses motivos, a queda, a mortalidade e máquina, tem a ver com Deus. Então, ele considerava, e nessa carta ele explica, que o Senhor dos Anéis é a continuação do Silmarillion. Então, tudo é uma coisa só. O Tolkien, pelo menos nessa época, ele queria publicar tudo e ele fez essa ligação. Então, tudo ali se desenrola por causa de Deus, porque Deus criou o mundo, Era o mas aí, Ilúvatar, né? isso. E o que faz a história ser interessante? Porque teve uma queda de um ser angelical, que foi Melkor. Ele decaiu, daí teve uma Sim, série de guerras, né? Quando o Fëanor, ele deixa o respeito que ele tinha pelos Valar, ele lidera uma rebelião contra aqueles seres angelicais, ele sai da Terra-média, de Valinor, e isso desencadeia uma série de eventos. Então, tudo, em última instância, tem a ver com Deus ali. E por que que o Peter Crift fala que Deus é o principal do Senhor dos Anéis? Porque ele coloca, né? Quem é o personagem principal de Senhor dos Anéis? É o próprio Senhor dos Anéis, né? E quem é o Senhor dos Anéis? É o Sauron. E o que que o Sauron queria? Ele queria instituir uma tirania, ser Deus. Ele queria ser exatamente, Deus. se colocar no lugar de Deus. E até o Peter Cricht fala qual é o maior pecado que houve, né? Você se colocar, o pecado original, você se colocar na posição de Deus, ter aquele orgulho, né? E era, Exatamente. e era isso que Sauron queria. Ele se via como um deus rei, né? Tipo os faraós no Antigo Egito. Era aquele deus que era um rei que era um deus ao mesmo tempo. E os servos dele o viam dessa forma. Então, por isso que o Peter Cricht fala que o Deus é o principal personagem.
além, claro, da providência divina que se tá tanto no Hobbit quanto no Senhor dos Anéis. Toda vez que ele fala um acaso, né? Ah, se encontraram por acaso. Não foi o acaso, foi a providência divina atuando ali sobre os personagens. É, até a própria falha do Frodo, o Peter Crift explica isso, não tornou o Gollum um herói da história. Na verdade, o Gollum realmente ele destruiu o anel, mas quem colocou o Gollum ali foi a providência divina, por causa da própria Sim. misericórdia que o Frodo demonstrou a ele, que o Frodo não tinha essa misericórdia no começo. Mas aí o Gandalf ensinou a ele, disse, olha, né, quando o Frodo diz, pena que o Bilbo não matou, ele, pena, mas muitos Foi que justamente morrem, a pena que ele sentiu para não tê-lo exatamente. matado, né? E foi isso que salvou a Terra-média e salvou o mundo, né? Então foi a Sim. providência divina. Então o Peter Criist faz essa relação de Sauron querendo se colocar no lugar de Deus e também da providência divina que está ali em tudo. Então, aparentemente, Deus não está na obra, mas ele está lá. Só que, como eu falei, a gente tem que ver nas entrelinhas, né? Uma leitura superficial não vai ver Deus. E por isso que Tolkien ficou até meio zangado quando perguntaram para ele, né? Quando, em 68, perguntaram para ele por que ele ignorou Deus em Senhor dos Anéis. E aí ele falou: é claro que Deus está em Senhor dos Anéis. O período era pré-cristão, mas era um mundo monoteísta. E aí perguntaram quem era Deus, e aí ele falou: o único, é claro. O livro é sobre o mundo que Deus criou, o mundo real deste planeta. Então ele criou um passado imaginário para o nosso mundo de hoje, né? Como se o mundo tivesse tido outra história no passado. Então o Deus, nosso Deus, é o mesmo Deus lá dos elfos, né? Tem até um vídeo, Deus dos Elfos, lá no Guardião Sim. Católico. E o Silmarillion é uma obra que, sinceramente, gente, quando eu li, eu fiquei encantada, maravilhada, assim, com a forma, a capacidade do Tolkien de descrição é Uhum, impressionante mesmo, é de impressionar, né? Como ele conseguia fazer esse mundo, criar esse mundo secundário, né? É impressionante a capacidade dele, a técnica literária dele. Ele colocou algumas Sérgio, coisas. Pode falar. pode falar você. Não, é porque às vezes o pessoal pensa que a gente estudando o cristianismo em Tolkien, a gente quer transformar a obra dele num catecismo, ou então num guia para ser católico, mas não é isso, né? A gente tenta ver na simbologia. Por isso que o Silmarillion, ele é o Deus, é o nosso Deus e tudo, mas ali, como eu falei, é um passado imaginário, seria como se as coisas tivessem sido feitas de uma outra forma, né? Por isso que, por exemplo, lá os anjos, que seriam os anjos, eles fazem parte da criação, e aqui a gente sabe que no mundo primário os anjos não participaram da criação, mas lá eles participaram. Então, tem essas Uhum. diferenças. A gente não pode levar o Silmarillion como se fosse a criação do nosso mundo, porque não é. Ele é um mundo, Exatamente. uma história imaginária, né? E o nosso tempo, não, a gente ainda tem um tempinho. O que que Sete você acha da minutos. gente falar do Lembas? Eu Muito separei bom. até um pedacinho aqui, uma parte aqui do Retorno do Rei. Ai, meu Deus, desmarcou. Mas ele fala justamente como sendo o pão dos elfos, né? Uhum. Ele é o pão dos elfos e ele acabava dando um vigor maior É o pão de viagem, né, que ele chama. exatamente, dando um vigor maior tanto para o Sam quanto para o Frodo, né, durante a viagem. Uhum. E você demonstrou no seu vídeo uma simbologia atrelada assim à Eucaristia. Uhum. Só registrar Eu aqui a queria que entrada da você Luma, do Tolkienianos, né? Olá, Luma. Ela disse que entrou atrasada, mas eu acho que a live vai ficar salva aí no teu perfil, vai né, ficar Sheila? gravada, sim, Pronto. vai sim. É. Então, o Lembas, o próprio Tolkien, numa carta, ele falou que tinha um elemento religioso no Lembas, né? Ele até falou assim, de modo. Como é que ele falou aqui? Deixa eu ver aqui. Tanatã. Ó, é, no livro, Lembas possui duas funções. É uma máquina ou artifício para tornar críveis as longas marchas com poucas provisões em um mundo em que, como eu disse, milhas são milhas. Então, o Lembas é de dar sustância para eles poderem caminhar, né? Só que ele falou, mas isso é relativamente sem importância. É o que que importa? Ele também possui um significado muito maior, o qual se poderia hesitantemente chamar do tipo religioso. E aí, por que que ele chama hesitantemente religioso? Porque a gente viu que ele não queria ter colocado religião diretamente, né? Mas nessa parte ele não Uhum, conseguiu evitar. Então, foi uma coisa mais explícita.
Por que que ficou explícita? Porque lá na passagem que você falou lá do Retorno do Rei, ele fala, né, que lá no Monte da Perdição, o Lembas tinha uma virtude sem a qual muito tempo atrás teriam se deitado para morrer. Não satisfazia o desejo e às vezes a mente de Sam ficava repleta da lembrança de comida e do anseio por simples pão e carne. E, no entanto, aquele pão de viagem dos elfos tinha uma potência que aumentava à medida que os viajantes contavam só com ele e não o misturavam a outros alimentos. Ele alimentava à vontade e conferia forças para resistir e para dominar os tendões e os membros, além da medida da gente mortal. Então, um simples mortal não conseguiria fazer essa viagem nem com Uhum. outra comida que não fosse o lembas que sustentasse o corpo deles ali, né? Que é uma coisa mais espiritual. Então aí é o Tolkien assumindo que tem esse elemento religioso e metafísico ali, se é que posso usar essa palavra, o sobrenatural, no Lembas. E tem outra carta que eu não coloquei o trecho, mas ele fala que nenhuma análise química no Lembas, no bolinho, vai revelar que propriedade era essa. Assim como a Hum. hóstia, né? Nossa hóstia, se você Sim. analisar ali quimicamente, não tem nada ali, é pão, né? Trigo e tal. Então, mas tinha um elemento que fazia, que dava aquela força, aquela potência para as pessoas. E é justamente esse aspecto religioso. Não bastasse isso, ele colocou a relação linguística. Teve uma pessoa que até viu uma semelhança numa das cartas entre o viático e o lembas. O viático é a Eucaristia dada à pessoa que está prestes a falecer, né, a partir para a Uhum. vida eterna. E ele realmente ele confirmou que tinha essa relação. E o viático, em latim, né, via caminho. Né? O em inglês, o lembas é way bread, então é o way de caminho. Então tem a relação linguística de way com via, né, caminho, e sem falar que o significado de lembas em Quenya é pão da vida, né? Qual é o pão da vida que a gente conhece? A hóstia, né? E Sim, em Sindarin exatamente. é o pão de viagem. Então confirmou que é tanto o pão de viagem, né, de caminho, quanto o pão da vida, que é a hóstia. E tem até uma brincadeira, acho que dá tempo de eu falar, que eu falo Mas lá no qualquer vídeo. coisa, Sérgio, eu salvo essa e te chamo de volta, Ah, tá, então pronto. tá Que bom? tem uma brincadeira linguística que o Tolkien fez, e aí eu acredito realmente que foi naquela revisão consciente que ele fez, porque logo no momento que eles estão saindo de Lothlórien e eles recebem o Lembas, né, o pão de viagem, Uhum. o Gimli faz questão de fazer um comentário que ele falava que parecia com Cram, que era o pão de viagem dos homens de Vale. Eles, não, mas esse aqui é diferente, ele é melhor. E aí, quando ele está indo embora, ele fala assim, que em inglês, you are kindly hosts. Ou seja, para nós, a tradução é, vocês são anfitriões legais, né, bondosos. Mas só que o hosts, ele é anfitriões em português. Mas em inglês, o host é hóstia, né? Então, será que ele não, Hóstia. né? Será logo no momento que o game está falando sobre o Lembas? Então, eu acho que não foi por acaso, né? Foi uma brincadeira que o Tolkien fez, brincadeira com fundo sério, né? E ele até fica bem Pois realizado é. na carta que ele responde sobre o viático, que ele fala o seguinte, acho que eu não peguei aqui o trecho, mas ele fala que, tipo assim, pequenas coisas podem revelar grandes verdades, é mais ou menos isso. Então, quer dizer, a pequena coisa para ele é uma história, né? Um conto de fada. Que para aquela pessoa que viu o viático ali no Lembas, revelou uma grande verdade, né? Divina. E ele ficou Uhum. satisfeito com isso Uhum. porque, para ele, em última instância, o conto de fada servia justamente para isso, né? Para mostrar as verdades divinas. Então é fantástica essa parte. Exatamente. Não, essa parte da Eucaristia é realmente muito interessante, porque a Eucaristia é o nosso alimento, né? E o Sem ele, Tolkien, sem a ação sobre. Pode dizer. que o Tolkien nas cartas ele deixa claro que praticamente a coisa que ele mais amava aqui na Terra era a Eucaristia, né? Ele tinha essa profunda devoção e ele até recomenda o filho dele que comungasse todo dia. Ele diz é melhor você comungar 7 dias seguidos do que em dias alternados e tudo. Que é até difícil para a gente Uhum. conseguir fazer isso hoje, né? Mas pro Tolkien, quer dizer, então sempre que ele podia. Mas por quê? Porque uma coisa puxa a outra. Porque para você comungar, você tem que estar na graça divina. Para você estar na graça divina, você tem que Você ter não pode pecar, isso. Então, quer dizer, ele sabe? preferia. Eu tô com medo de cair aqui a live, né? Enquanto, Vai cair, mas, mas eu vou chamar você. pronto. Então, porque para o Tolkien, o retorno para Voltem, viu, pessoal? Voltem. isso.
Pro Tolkien, essa... Pessoal, voltando. Tolkien frases. Nosso guardião, meu esposo, meu fundador, meu pai espiritual. Padre Wesley, sua bênção. Vou te chamar, Sérgio. Oi, Opa, tamo estamos de aí. volta. Vamos esperar mais um pouquinho ou a gente continua já? Vamos esperar um pouquinho. Você tinha parado bem na hora que É na importância que o estava Tolkien dava para falando a da Eucaristia. importância da Eucaristia, sim. É. A gente falou primeiro do Lembas, né, da relação do Lembas com a Eucaristia, e na vida pessoal do Tolkien, né, que ele, como eu falei no começo, ele, ele sempre fazia questão de se confessar antes de comungar, e, Uhum, o conselho dele para a gente poder ser pessoas melhores e exercer melhor a nossa função era voltar para se voltar mais para a Eucaristia. E ele dizia que era melhor todos os dias, né, ou dias seguidos, do que em vezes alternadas. E, inclusive, até expandindo um pouco o assunto, ele era um crítico do Vaticano II, mas não desse tipo de crítica que a gente vê hoje, né, são críticas. A gente vê um menino que com 20 anos querendo criticar o Vaticano II. Até falei sobre isso com a Luma do Tolkienianos na live que eu fiz com ela. São pessoas que nem entendem direito a igreja e querem criticar, né? Querendo uma volta a um tradicionalismo que eles mesmos não viveram. O Tolkien, a questão dele uhum, era até talvez mais por causa da língua, porque o Tolkien ele foi instruído no latim, nas línguas clássicas, né? No grego e tudo. E entendi. quando Uhum, e ele não gostou que a missa passou para ser o vernáculo, né? Então lá no caso dele o inglês. E até uma pessoa que foi sim. com ele à missa uma vez disse que ele na hora a revolta dele levou ele a fazer as respostas, a responder tudo em latim. Enquanto estava na missa lá estava todo mundo falando inglês, ele respondia em latim. Mas mesmo assim, a gente tem que ver o quê? Que o Tolkien Ah, ele se converteu em 1900, né? E aí com o Vaticano sim, é II, então quer difícil dizer, isso, é pô, difícil. mais de 50, 60 anos depois para mudar o rito e tudo. Então, quer dizer, ele não aceitou muito Sim, é bem. complicado as mudanças, né? Pois é, São e ele não, complicadas. mas a revolta maior dele era essa. Em momento algum ele deixou de ir à missa ou disse que as pessoas não deviam mais ir, né? Pelo contrário, ele disse que era até um conselho que ele deu para o filho dele. Vá nessas missas que o padre não sabe muita coisa, que tem gente tossindo, criança chorando, que não sei o quê, que você é um ato maior de você demonstrar sua caridade ali e rezar por aquelas pessoas e tudo. Então, ele tinha essa visão, ele não era esse tradicionalista, sede-vacantista contra o Vaticano II que a gente vê hoje em dia, né? Embora ele fosse um tradicionalismo, né? Um católico tradicionalismo. Então eu falei isso por quê? Sim, Porque na visão dele naquela época, ao invés dele preferir o Vaticano II, ele preferia um retorno à comunhão, né? Bem feita, justamente pelo aquilo que eu estava falando antes na primeira live, que a pessoa que comunga, ela tem que estar na graça divina, ela vai procurar a confissão, ela vai procurar não pecar, ela vai estar em estado de graça. Então, que maravilha se todos nós estivermos nesse estado, né? Nesse estado de graça e exatamente. buscando Deus e comungando e vivendo plenamente a vida católica. Então, por isso que ele pregava tanto a Eucaristia e que fosse feita frequentemente, porque na cabeça dele não passava que a pessoa ia se comungar em pecado mortal, como hoje as pessoas dizem, não, mas a hóstia, elas pensam que é para evitar pecar, alguma coisa assim, né? Mas não tem nada a ver, você já tem que estar em estado de graça para você poder se comungar, né? Muita gente nem sabe disso, né? Eu mesmo passei, Uhum. eu acho que 30 e poucos anos da minha vida sem saber disso. Então, quer dizer, eu tive que fazer um retorno à igreja, reaprender tudo e viver como manda o figurino, né? Então, é porque, Sim, infelizmente, hoje em dia é assim, a gente não, você tem que buscar o seu conhecimento. Deus também não quer ignorantes, ele quer que a gente aprenda. Então você tem que correr atrás desse conhecimento. Às vezes
uma paróquia não ensina isso, ou então dentro de casa você não aprendeu. É Exatamente. uma coisa que foi se É, perdendo, né? Então, mas graças a Deus hoje tem, tirando esses movimentos fake, tradicionais fakes, tem muita gente que está querendo voltar à igreja como ela é e tudo, e graças a Deus tem esse movimento, né? sim. E Sérgio, eu lembro de você citar também Santa Catarina de Sena Na questão Foi no vídeo do Lembas, não foi? porque Foi no vídeo do Lembas. Inclusive, ela tá aqui atrás, olha ela ali, ó. olha Santa aí. Catarina de Sena ali. E teve a outra são duas Santa Catarinas, agora eu esqueci a outra. Mas ela também foi citada no vídeo porque houve Foi, períodos também da não me vida. lembro dela. E citei a Beata Alexandrina também, de Portugal, porque Foi. ela viveu, se eu não me engano, 13 anos só da Eucaristia. Não perdeu as funções vitais dela, não perdeu as funções psíquicas, nada, continuou vivendo. Quando ela era adolescentezinha, ela sofreu um ataque de três homens e para não ser desonrada, ela pulou de uma janela altíssima, né? Quase se quebrou toda. E depois isso aí gerou uma série de problemas na coluna dela, ela ficou acamada e tudo, e a fé dela cresceu muito em virtude disso. Ela não deixou de ser uma pessoa feliz e tudo por causa disso. E por algum motivo, se eu não me engano, ela teve visões de Nossa Senhora também, né? Até de Jesus teria aparecido para ela e dito para ela se voltar mais para a comunhão, né? Tudo. Então ela viveu um longo período, inclusive quando ela ficou hospitalizada, que se eu não me engano foram uns 40 dias, nesse período, que foi o período que os médicos acompanharam o dia a dia dela no hospital, ela não comeu, ela não se alimentou, só tinha a Eucaristia. E ela não perdeu nenhuma função dela, não perdeu peso, não perdeu função psíquica, né? Porque se eu ficar sem comer um dia, eu já fico meio doido da cabeça e tudo. Então, mas ela não teve nenhum reflexo negativo, né? O que é incrível. Então, no vídeo lá, eu tento, será que o Tolkien, quando ele fala dessa parte lá do Lembas no Senhor dos Anéis, será que ele não sabia dessa história? Ou então, no mínimo, ele sabia de Santa Catarina, de Sena, né? Ele devia conhecer a história, que é uma santa que também, por alguns períodos, ela viveu só da Eucaristia Viveu também. só da Eucaristia. Sim, O que é incrível, né? exatamente. É o nível de santidade que Incrível. é quase impossível da gente chegar, mas existe. Mas todos somos chamados. Chamados exatamente. Chamados a. O Uhum. seu amigo tá falando, é só bora jejuar, tá Bora. vendo? Para mim, sexta-feira é só peixe, no máximo. Pelo menos isso. Ah, sim, sexta-feira, abstinência da carne, né? É. Sérgio, fala um pouco do Gollum pra gente. O Gollum, ele era, assim, na verdade, ele era o Sméagol e ele era o Gollum, Uhum. né? Duas pessoas em uma só. Na verdade, ele conversava com ele mesmo, né? É um duplo que ele tinha. E ele acabou se perdendo, né? Ele acabou deixando de ter uma identidade mesmo, né? Para ser Uhum. a própria essa fissura, essa busca, né, incessante pelo próprio um anel, né? E essa relação dele com esse anel, ele acaba assim desembocando nessa nossa luta mesmo, né? Na Uhum. luta que nós temos contra o pecado em si, né? Praticamente ele se desfez como pessoa, né? Porque quanto mais ele usou o anel, até fisicamente ele deixou de ser o que ele era. Ele era um hobbit, né? Assim Sim, como o Frodo, como o Sam, e até quando o Bilbo conhece ele, o Bilbo nem reconhece um hobbit nele, porque vê que ele estava tão, exatamente. né, tão corrompido pelo pecado, né? A gente vê o anel como pecado, que ele já era irreconhecível. Infelizmente para ele, antes dele pegar o anel, ele já não era muito bem visto na comunidade dele, né? Que era uma Uhum. comunidadezinha ali perto do. Agora eu esqueci o nome, mas é do outro lado das montanhas ali, mais ou menos perto de onde ficavam os antepassados dos Cavaleiros de Rohan, né? E Também já não vou naquela lembrar o nome comunidade não, Sérgio. Eu é, é também não o lembro o nome não. dos vales do Anduin, perto dos vales do Anduin ali. É, Quem então, souber, manda aí. acho que o Leonardo deve Anduin, saber isso também. mesmo, Leonardo mandou. Anduin. Pronto, tá aí. Então, naquela comunidade que onde viviam aqueles hobbits ali, o caso da família do Sméagol,
era uma matriarca que tinha, né? Uma avó dele que cuidava dos outros. E o E Sméagol que já não nem era dele não gostava, né? isso, ele já não era muito bem visto. E só piorou quando ele pegou um anel, né? E ele já pega um anel, não é nem ele que encontra, que foi o Deagle, né? Que é aquele outro amigo dele lá. Deagle Sim, pega, ele assassina ele, né? já mata ali, já afundou, né? E aí ele começa a praticar pequenos furtos, pequenas coisas malignas e até ser expulso da comunidade. E ele decaiu tanto que ele não conseguia mais nem andar durante o dia. Ele odiava o sol e também odiava a lua, né? Ele odiava os dois. E por isso que ele vai se refugiar na caverna. Então, quer dizer, decaiu tanto que ele não conseguia mais nem viver entre as outras pessoas e ele odiava tudo praticamente. E ele Ele vai odiava vendo a si mesmo, odiava tudo, né? tudo, Era tudo um reflexo, assim, da falta mesmo. Ele não sabia quem ele era mais, né? Até o anel ele odiava. Ele podia até não ter essa consciência, mas ele odiava até o anel, né? Que era uma dependência tão forte que ele não conseguia se desfazer dele. E aí ele vive 500 anos dentro daquela caverna, se alimentando de peixe cru e nadando naquele lago frio e às vezes pegando um filhote de orc e tudo. É até bem pesado, porque quando ele saía por aí, se eu não me engano, quando ele foi atrás do anel, porque depois que Bilbo levou um anel, ele chegou a ir no rastro do Bilbo. Então ele foi até Vale, ele chegou até ir lá. Então ele passou pela floresta todinha. E quando tinha comunidades humanas e tudo, é dito que até ele chegava a pegar bebês humanos. Então, coisa horrível, né? Que ele chegou a fazer. De pegar bebês no berço para se alimentar e tudo. Então, é uma coisa terrível. E mesmo assim, ele ainda, no Senhor dos Anéis, ele demonstra que ele tinha uma certa possibilidade de retorno, né? Que ensina pra gente que por pior que você esteja, tão afundado no pecado, sempre tem uma chance de você poder E o retornar. Frodo acreditava nisso, né? E por um tempo ele fez jus a isso. O grande problema que foi quando o Sam, eu não me lembro exatamente a cena, mas o Sam acabou aprontando com o Gollum e ele voltou a ser o que era, infelizmente. Então aí ele praticamente ficou sem chance de retorno. E é mais ou menos Hum. essa trajetória dele, né? Ele é uma figura miserável, inclusive ele não conseguia pegar em nada que era élfico, né? Que era como se fosse uma alergia para ele. O Lembas, ele não consegue comer o Lembas, né? E se tornou essa pessoa deplorável, mas mesmo assim digno de pena, de misericórdia. Tanto é que essa misericórdia depois salvou toda a Terra-média, a misericórdia que foi demonstrada pro Gollum, né? Exatamente. Realmente. E, Sérgio, me diz assim, o que que você acha que essas obras do Tolkien podem impactar assim nas nossas vidas como cristãos mesmo, né? Uhum, Porque é tão importante a gente alimentar o nosso imaginário. Eu lembro de o padre Paulo Ricardo falar assim, que a trilogia do Senhor dos Anéis tem que ser um livro de cabeceira para uhum, você ser usado como um livro que realmente é um livro, um lazer sadio. Né? Mas eu vou além, eu vou um pouquinho além do Padre Paulo Ricardo. Eu acredito que o Senhor dos Anéis ele possa ser usado como estudo mesmo, uhum. como um Sem livro dúvida. de estudo e de inclusive a gente poder até assim evangelizar no sentido de levar isso e talvez atingir até assim os adolescentes, jovens, né? Eu me sinto jovem, né? Mas Mas todos nós assim, somos. para a gente poder trazer isso numa trama, assim, num enredo que te cativa, porque é aquela sensação, a gente tem aquela sensação, não, agora o Frodo vai conseguir, ele não consegue, meu Deus do céu. É sempre aquele vai ou não vai ou não vai. E, enfim, eu acredito que vá um pouquinho além do que o padre Paulo Ricardo diz, de ser um lazer sadio. Eu agora estou tendo a oportunidade de reler, né? Como eu tinha te falado, faz muitos anos que eu li pela primeira vez O Senhor dos Anéis e estou relendo agora, Uhum. né? Mas estou relendo com um outro olhar depois do Guardião Católico. Graças a Deus. Eu acho que não só O Senhor dos Anéis, mas o Hobbit também. Porque o Hobbit, como é um livro mais infantil, talvez a gente não veja tanto, mas o Hobbit também está cheio
desse cristianismo É velado, né? maravilhoso, Ele é também tem, verdade. por exemplo, o Bilbo, ele era uma pessoa um pouco individualista, ele não se ligava muito nos outros e tudo. Quando ele faz aquela jornada, ele volta totalmente diferente, porque tudo que ele faz naquela jornada foi pelo bem dos outros. Ele salva os anões de várias coisas, ele se sacrifica pelos amigos e tudo, e volta um hobbit diferente, né? Ele também ele aprendeu muito com essa viagem e se santificou nessa jornada. Então, o Bilbo também tem muito a ensinar pra gente. Quanto ao Senhor dos Anéis, é como o padre Paulo Ricardo diz, né? Se pudesse ser canonizada a obra, né? A gente faria essa campanha, mas não Com tem como. certeza. É. E uma coisa até que eu esqueci de falar, porque no começo, quando você falou se era uma obra católica, basta eu dizer que o próprio Papa Francisco, quando era cardeal Bergoglio, né, em 2008, ele citou o Senhor dos Anéis numa homilia. E eu ainda vou levar essa homilia lá para o canal. Eu acho que eu vou fazer um vídeo só com essa homilia aí, só a leitura, Que legal. para o pessoal tomar Sim. conhecimento, porque muita gente não sabe, né? Isso é meio obscuro. E aí eu descobri o livro que tinha isso publicado aqui no Brasil e consegui comprar. Então acho que eu vou trazer essa leitura para lá, para o canal. Então a gente tem o Papa, nosso Papa recomenda, né? Lê e recomenda Tolkien. Tem o Padre Paulo Ricardo, que é um dos mais conhecidos aqui pelo trabalho de evangelização que ele tem na internet. Tem o Padre François lá que às vezes aparece no Santa Carona. Eu estava vendo o vídeo dele essa semana, ele até citou lá os Hobbits, o Condado e tudo. Então, quer dizer, mais um. Então, quer dizer, tem muita gente ligada à igreja que lê e recomenda e fala dos personagens e tudo. Grandes estudiosos, Peter Crift, um grande filósofo americano, né, que a gente citou aqui na live. Tem Joseph Uhum. Pearce também, que é um grande autor, especialista em várias coisas aí, vários autores, Chesterton e tudo. Então, realmente é uma obra que a gente não pode ler só de forma superficial, sem buscar entender, ver o significado, o simbolismo dele, né? Eu conheço muita gente, por causa lá do Tolkien Talk, assim, o pessoal que faz os comentários nos vídeos, no começo até tinha mais, dizendo que se tornou uma pessoa melhor pelo fato de ler O Senhor dos Anéis, né? Isso é espetacular, né? Poucos livros, assim, que mudam as vidas das pessoas. Muita gente chega, olha, eu tinha depressão e não sei o quê, comecei a ler os livros e ver os vídeos de vocês e tudo, e vocês me tiraram do buraco. Vocês, assim, vocês aspas, né? Porque a gente só está transmitindo o que o Tolkien falou. Então, é magnífico isso. E eu acho assim que eu espero que o Guardião Católico ele inspire outras pessoas a usar também nesse sentido, usar o Tolkien para isso. Inclusive, tem um padre conhecido meu lá de Brasília, o padre Cássio Dalpiaz, que ele tenta usar o Senhor dos Anéis ali, ele é professor também, e tenta usar o Senhor dos Anéis também nesse trabalho de evangelização. Né? Que Eu não sei se legal. Eu eu não sou daqui sei. de Brasília. Ah, olha aí, pois Depois pode você me procurar ele. passa o contato. Vou passar com certeza. Eu vou te passar até o link de uma live que a gente fez, um evento online que ele organizou, eu Que participei. ótimo. Aí eu participei, Legal, olha a Sérgio. Passa honra, sim. Cristina Casagrande, Diego Clautal, que é doutor em religião, também Olha. católico, e o Ives Gandra da Silva Martins Filho também, que é um dos, né? Nossa, foi ele que escreveu o livro que o Padre Paulo Ricardo cita. Pois ele falou depois de mim da live, olha a minha, né, responsabilidade. Eu vou te Que passar esse link. legal, Sérgio. Você merece. Obrigado. Você E, e, merece. e, e até falando do Diego Clautal, ele me mandou um vídeo hoje que eu pedi para ele gravar. Ele gravou um vídeo espetacular para o Guardião Católico, de 1 hora, olha só, 1 hora de aula falando sobre a aplicabilidade e alegoria em O Senhor dos Anéis, em Tolkien, né? Então, o que eu falei aqui é só um pequena lasca do iceberg. O que ele vai mostrar está fantástico Sim, no vídeo. E esse vídeo vai ao ar no dia 1º de outubro, lá no Guardião Católico. Então, acho que todo mundo aí vai aproveitar muito. Né? Então é isso, entendi. a gente tem pessoas da igreja, a gente tem estudiosos, tem o próprio Tolkien reconheceu que a obra é católica, então a gente só tem a se beneficiar dela, né? Se a gente puder se aprofundar o que Uhum. eu tento fazer no Guardião Católico é apresentar a doutrina da igreja junto com as histórias do Tolkien, né? Eu tento fazer essa junção. Por isso que eu cito muito o catecismo, tá? Então eu acho que é um É trabalho muito bom, é catequético. uma aula de catequese mesmo, gente. Eu achei É, tão bom. isso é uma coisa que eu tenho desde o início, desde que eu comecei a planejar o canal. Eu acho que é uma influenciazinha da minha avó, porque ela foi muitos anos catequista no interior aqui do Ceará.
E aí eu achava muito bonito, é uma forma que eu encontrei de tentar seguir os passos dela, né? Só que agora na internet, utilizando aquilo que eu gosto, que é o Tolkien. Então, Uhum. sempre que eu posso, eu coloco esse questão do catecismo, né? Por exemplo, eu lá para o Tolkien Talk eu tinha feito um vídeo sobre a Guerra Justa, a doutrina da Guerra Justa, Hum. o catecismo também reconhece a Guerra Justa. Então, eu estou refazendo esse vídeo, estou pegando o mesmo roteiro, só que agora eu já estou colocando coisas da igreja, o catecismo e tudo para unificar as duas coisas. Então, é o mesmo vídeo, só que com a nova roupagem, né? Então eu estou tentando fazer sempre isso, essa relação do Tolkien com a doutrina da igreja. E para isso o catecismo é uma ferramenta essencial. E os próximos vídeos? Ah, o próximo vídeo dessa semana vai ser mais histórico, né? Vou falar sobre o spoiler aqui, né? É sobre Tolkien Spoiler, olha, e inédito, pessoal. é sobre Tolkien e o Oratório de Billingham, né? Porque, como eu falei, ele foi criado pelo padre Francis Morgan, que Uhum. conheceu o cardeal Newman, que foi o fundador do Oratório. Então, eu vou contar um pouco dessa história aí, né? Ou seja, Tolkien conviveu ali foi coroinha do padre Francis e padre Francis conheceu um santo, né? Então, a importância que isso teve na vida do Tolkien. Eu vou contar um pouco dessa história. Vai ser um vídeo mais histórico. E o vídeo da próxima semana está bem curioso, que o título é Papa Francisco, Tolkien e o Pai Nosso. Porque recentemente, acho que foi em 2017, houve até uma certa polêmica, porque disseram que o Papa queria mudar a tradução do Pai Nosso. Então disseram, né, que dentre várias críticas que se fazem ao Papa Francisco, quiseram colocar essa nas costas dele, né? O Papa quer mudar o Pai Hum. Nosso, mas não é porque algumas línguas, algumas traduções, entre elas o inglês, traduziram errado aquela parte, não deixeis cair em tentação. No português está certo, né? Mas no inglês Uhum. a tradução era como se fosse assim, não me induza em tentação. Era uma coisa assim, Deus não induz ninguém à tentação. Então esse era um erro. Sim. E o Papa Francisco apontou esse erro que já era conhecido. Agora, quem que já tinha falado desse erro há 80 anos? O Tolkien. Então, o Papa Francisco apontou um erro que Olha só, já tinha sido gente, que apontado pelo Tolkien interessante. há 80 anos. Então, esse vai ser mais um vídeo aí histórico que eu vou apresentar na próxima semana. Já está gravado, está tudo prontinho. Então, é um assunto bem interessante, pouco falado, né? E eu acho que vai esclarecer muita coisa, falar sobre o Pai Nosso e tudo. Então é isso. E aí para o outro mês, aí já tem a participação de Diego Lautal, que vai ficar fantástico, espetacular essa participação Olha dele. só que coisa boa. Nossa, Sérgio, eu agradeço muito assim você ter participado dessa live aqui. Para mim é uma aula, é uma catequese, foi muito bom ouvir você falar do Tolkien, até porque o Tolkien ele assim é apaixonante, né? Uhum, E assim, a gente acabou não citando muita coisa, porque até o tempo não nos permite, né? Mas eu uhum, queria só finalizar que um dos aspectos centrais mesmo, né, da trilogia é justamente a amizade que une, né? Todos os personagens, assim, em prol de um bem comum, né? como E isso a Cris Casagrande, inclusive, ela tem um escreveu um livro. livro sobre isso, Uhum, né? Sobre a amizade em O Senhor dos Anéis. E como você bem disse, né, que tem pessoas que redigem assim os comentários dizendo, eu sou uma pessoa melhor porque eu estou assistindo, eu estou lendo o Tolkien, porque vocês incentivam e tudo. E quando a gente lê temas assim que realmente que nos fazem ser pessoas melhores, a gente se sente mesmo com essa vontade, né? uhum. De, de, de buscar realmente ser pessoas melhores, de buscar assim ser mais amigos uns dos outros, né? Porque a trilogia nos ensina isso, né? A amizade, que não seria, o que seria de Frodo não fosse Sam ter carregado ele nos últimos instantes ali para ele conseguir terminar a demanda dele, né? Seguindo os E passos de São Simão, que auxiliou Jesus a carregar a cruz no Calvário, né? pois é, olha só, tem vídeo novo aí, hein? Acho que vai ter aí. Bom, então eu queria te agradecer mais uma vez, externar meu profundo agradecimento, agradecer pela sua missão de ter feito esse canal, o Guardião Católico. Eu fiquei muito alegre de ter conhecido, Eu fiquei queria até muito te alegre de perguntar como é que ver você a conheceu. qualidade.
Eu queria até te perguntar Ai, agora isso. eu vou ter que lembrar. Eu não sei se foi pelo vídeo do Tolkien Talk. Hum, Eu acho que foi por alguma coisa em relação ao Padre Paulo Ricardo que eu estava assistindo, foi uma coisa foi puxando a ou se outra. foi pelo Instagram. Ai, agora eu não me lembro, Sérgio. Porque parece que eu te conheço há tanto tempo. Eu acho que eu cheguei até o Tolkien Talk e cheguei até o Guardião Católico. Ah, eu E eu lembro que até. você tinha recém-inaugurado, assim, hum, recém-estreado o canal. é. Eu até fiquei meio receoso assim de divulgar por lá pelo Tolkien Talk o Guardião, porque lá assim, o Tolkien Talk ele é entre aspas neutro, ele não tem religião, não tem político, não tem Entendi. nada, né? Mas aí o próprio César Uhum. disse, não, vamos, o Guardião vai ser como se fosse um braço do Tolkien Talk, então vamos divulgar, vamos fazer tudo, então com o apoio do meu parceiro lá, então aí eu Que resolvi legal, para você ver divulgar, a né? amizade, né? A amizade é Exatamente. isso mesmo, com certeza. Aí vocês estão de parabéns, tanto o Tolkien Talk quanto o Guardião, tá de Só, parabéns. Sheila, te Pode interromper um dizer, pouco, pode que falar, pode. minha mãe acabou de entrar, só mandar um beijo aqui para ela, que ela tá deitada ali, mas acabou de entrar na live aqui, ó. Ah, que linda. Um abraço, dona Neuzelita. Então, Sérgio, muito obrigada, obrigada a todas as pessoas que participaram aqui. E nós temos que finalizar a nossa live, como você finaliza também no Vamos Guardião lá. Católico. Eu vou agradecer também o convite, foi um prazer te conhecer ainda que virtualmente, né? Eu espero que um dia a gente possa reunir um pessoal lá em Brasília, aí em Brasília, o Padre Isso, Cássio, tua família toda, veio se Deus quiser. mesmo. Deus quiser, a gente pode, Amém. né? Então, um prazer estar aqui no teu canal do Instagram também, né? O Educando com Alegria e tudo. Também a Sheila faz um trabalho fantástico, reza o texto todo dia, né? Eu até peço que quem está seguindo só o Guardião Católico também sigam a Sheila, né? O perfil dela tá aí, ó, Sheila com dois L's, Sheila Dib, né? Sigam ela que vale a Obrigada, meu pena. amigo. E vamos terminar então invocando a proteção do nosso Pai Criador, né? Em nome do Isso. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Rogai Santo por Padre nós. Pio de Petreutina, rogai por Rogai por nós. nós. São Pio X, rogai por nós. Rogai por nós. São Luís, rei da França, rogai por nós. Rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu quero que tu Muito encerre, Sheila. obrigada. Eu só vou falar que eu gosto sempre de terminar com a minha frase, que é sempre um prazer falar de Tolkien e da igreja com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço. Muito obrigada, meu amigo. Muito obrigada a todos os participantes. Sigam o Guardião Católico lá no YouTube, no Instagram. Sigam o Tolkien Talk para vocês saberem ainda mais sobre Tolkien. Fiquem com Deus e até amanhã. Tem terço, 7 horas da manhã. Quem quiser rezar comigo, tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço para todos. Até a Valeu. próxima. Tchau, boa Obrigada, noite. viu, Sérgio? Um Eu que abraço. agradeço. Tudo de bom.